Olá, queridos companheiros, que a paz de Jesus esteja conosco. O tema que trazemos hoje é a tempestade aplacada. O período atual por que passa a humanidade terrestre é marcado por uma época de significativa transição moral. Sendo assim, é preciso trazermos o Cristo na mente e no coração, a fim de que não venhamos a sucumbir sob o peso dos temporais e das ventanias morais que assaltam a nossa existência. O tema tem muito a ver com os dias tumultuosos que estamos vivendo agora. É bom lembrarmos a célebre frase que diz: o momento em que o céu está mais escuro é quando as estrelas brilham mais. Nosso Mestre Jesus e seus mensageiros atuam com mais atenção e com mais incisividade quando a necessidade se faz maior. Se nós viajarmos para uma fazenda, apagarmos todas as luzes da casa e olharmos para o céu, teremos uma belíssima visão da Via Láctea e ficaremos deslumbrados. Assim também, nos momentos que estamos passando, é de fundamental importância enxergarmos o grande trabalho dos mensageiros do Cristo e o zeloso cuidado de Deus para que possamos atravessar este momento. Em Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41, lemos: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos agora buscar a interpretação. Jesus ordenou: passemos para outra margem. É uma expressão que significa sair de um lado para outro. Indica também uma mudança de comportamento. No Livro dos Espíritos, questão 167, os espíritos respondem que o fim objetivado com a reencarnação é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Trazendo para os dias tumultuados por que passamos, temos a significativa percepção de que soou a hora da nossa transformação moral. Todo processo de travessia apresenta riscos. Assim também nosso aprimoramento espiritual exige cuidados. É hora de deixarmos a multidão de erros para trás e buscarmos trazer Jesus no barco da nossa existência. O campo de luta está situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombra cristalizada contra a luz nascente. Havia também com ele outros barquinhos. Quer dizer que a travessia espiritual de uma pessoa afeta necessariamente os que se encontram em sua órbita. A humanidade inteira é convocada ao crescimento espiritual. Dizem-nos os espíritos superiores: são chegados os tempos, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Registra também o evangelista
que durante a travessia, Jesus e os apóstolos foram surpreendidos por um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Sabemos que os navegantes estão sujeitos a esse tipo de risco, exigindo conhecimento especializado. Da mesma forma, diante das mudanças previstas para a humanidade, somos atingidos por calamidades ocorridas na natureza, por convulsões sociais e também pelas reações inferiores de muitos, provocando revolta, mágoa, vingança, etc. Fazem parte do quadro de provações que assolam o planeta. O que vamos fazer? Jesus nos dá o roteiro. Se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga. É conhecida a história do homem que seguia pelo caminho carregando a sua cruz. Mas à proporção que caminhava, a cruz começava a pesar em seus ombros. E ele então a cortou. Chega um momento em que a cruz serviria de ponte para o outro lado. Mas a cruz está curta, está pequena, e ele não consegue ultrapassar o abismo e passar para o outro lado. Metaforicamente, o outro lado do abismo é a faixa de terra que simboliza o clima de paz daqueles que abraçaram seus deveres, embora árduos, e não desistiram de avançar. O evangelista Marcos, no versículo 38, diz: Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. O fato de Jesus dormir atesta de sua parte uma segurança, pois seu espírito via não haver perigo nenhum e saber que a tempestade ia passar. Despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Bem, este é um ponto da narrativa em que percebemos o desespero na iminência de um grande perigo. E podem ter relação com algum momento de nossa vida. Por vezes, os desafios de nossa vida se avolumam, de tal forma que sobrevém o desânimo e a vitimização. A respeito da vitimização, vamos relatar um episódio da vida de Jerônimo Mendonça. Jerônimo nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, e ficou totalmente paralítico ainda jovem, a ponto de não mover nem o pescoço, e com artrite reumatoide que lhe dava terríveis dores no peito. Proferia palestras pelo Brasil, levado por mãos amigas, pois estava sempre em uma cama feita especialmente para ele. Certa vez ele foi acometido por uma hemorragia que não cessava e foi desenganado pelo médico. De avião, Jerônimo viajou para se despedir de Chico Xavier, seu grande amigo. Ao se aproximar de Chico, Chico deu-lhe um beijo e colocou a mão no abdômen de Jerônimo. A hemorragia cessou. Chico, ao se despedir do amigo, já restabelecido da hemorragia, pergunta: Jerônimo, você sabe o porquê desta hemorragia? Foi porque você aceitou o coitadinho. Você desenvolveu a autopiedade, dó de você mesmo. E seu pensamento negativo fluidicamente interferiu no seu corpo físico, gerando a lesão. De agora em diante, vença o coitadinho. Tenha bom ânimo, brinque mais, para que os outros não sintam piedade de você. Meus irmãos, que essa história nos seja um exemplo, para que nos momentos difíceis tenhamos bom ânimo, vencendo nossa tendência natural de autopiedade. Além do bom ânimo, não podemos nos esquecer da oração. Ao orarmos, criamos um padrão vibratório superior, quando a oração parte do coração e é sincera. E temos sim condições de nos afinizarmos com espíritos superiores.
E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O ponto que se destaca aqui é a poderosa personalidade de Jesus, que agia diretamente sobre os elementos da natureza, ou por intermédio dos espíritos que os presidem, e fez cessar a ventania e a tempestade. E a pergunta de Jesus ecoa: Ainda não tendes fé? No decorrer da nossa existência, o barco de nossa vida é açoitado pelas provações. Porém, se a nossa casa íntima for construída sobre a rocha da fé, ela não ruirá, ela vai se manter firme. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, lemos: A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abalá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Erguei, portanto, esse edifício sob alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Meus irmãos, Jesus apaziguará sim nossas tempestades do coração e virá a tão esperada bonança. É preciso ter fé, paciência, esperança. E paciência é um tema que precisamos rever com mais atenção. Afinal, o que é paciência? Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, apesar das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente com ela, mesmo quando nos seja mais fácil desistir. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 do capítulo 9, um espírito amigo escreveu sobre a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Bem, às vezes dizemos que por causa de nosso temperamento não conseguimos ser pacientes. O que o Espírito Emmanuel nos aconselha? Nos diz Emmanuel: no que concerne a temperamento, é possível receber as melhores instruções e receitas de calma. Entretanto, a providência decisiva pertence a nós mesmos. Somos livres na esfera íntima para controlar e educar o nosso modo de ser. Nem explosão pelas tempestades magnéticas da cólera e nem fuga pela tangente do desculpismo. Sem dúvida, não podemos subestimar o poder da mente sobre o campo físico em que se apoia. Se acalentarmos a irritação sistemática, é natural que os choques do espírito colérico alcancem o corpo sensível. Nesse caso, é preciso rogar socorro ao remédio. Ainda assim,
é imperioso que nos decidamos ao difícil empreendimento do autodomínio. É isso, meus irmãos, ouçamos as advertências carinhosas de Emmanuel. Bem, existe a esse respeito uma trovinha. Senhor, eu sou uma dupla assim, um anjo montando guarda à fera que existe em mim. Bem, como sabemos, o relacionamento interpessoal nos põe em xeque, e a vida de relação não é um mar de rosas em absoluto. Isso se deve ao fato de que nós, habitantes da Terra, somos espíritos imperfeitos. Sobre esse tema, há um conto do conhecido escritor Machado de Assis. No conto O Alienista, ele fala que um médico, o Dr. Simão Bacamarte, resolve sair da cidade do Rio de Janeiro e se dirigir para a cidade de Itaguaí. Ele resolve criar uma casa de saúde mental e ele cria a Casa Verde. Ele decide então colocar na clínica psiquiátrica que ele fundou as pessoas que, de modo geral, eram imperfeitas. Se fulano fosse classificado como mentiroso contumaz, ele internava. Se fulano era leviano, ele internava. Logo, a clínica psiquiátrica não tinha mais vagas, tamanho era o número de internados pelo Dr. Simão. Percebendo que a sua tese não foi coroada de êxito, ele começa gradativamente a dar alta, um por um, de cada paciente. Dr. Simão desenvolve uma segunda tese, de que as pessoas cheias de virtude, com firmeza de caráter, não eram normais. Não pode ser. Nem um fio de cabelo fora do lugar. E começou a internar em sua clínica todos que tivessem um caráter ilibado, todos que fossem virtuosos. E ele internou a sua própria esposa. Porém, ele notou que todos os pacientes, à medida que o tempo passava, apresentavam alguma imperfeição moral. E foi, da mesma forma, liberando todos. Até que um dia o padre, que era seu amigo, lhe diz: Dr. Simão, eu admiro muito o senhor. E por que, padre, o senhor me admira? Porque o senhor é um homem extremamente virtuoso e a sua maior virtude é a modéstia. Aquilo caiu como uma bomba dentro do coração do Dr. Simão Bacamarte. Por isso, resolveu ele mesmo se internar na clínica psiquiátrica, já que ele era o único virtuoso. Assim termina o conto de Machado de Assis. E a conclusão que chegamos, meus irmãos, é a seguinte: quando conhecemos alguém em profundidade, vemos que a perfeição moral não existe ainda entre nós. A Terra não é ainda o mundo ideal, onde um sentimento de amor e fraternidade une todos os homens. A Terra é um mundo em transição, saindo do patamar de mundo de provas e expiações e evoluindo gradativamente para um mundo de regeneração. Nós estamos aqui na Terra em treinamento, entre erros e acertos. O livro Agenda Cristã, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, tem uma página intitulada Aproveite o ensejo, onde lemos: não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia no campo do coração. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu
no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que no momento o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na terra mesmo. Trazemos agora a estrada simbólica de Emaús para nos lembrarmos de Jesus um pouco mais. A aparição do Cristo aos discípulos que viajavam para Emaús apresenta significativo aprendizado para todos nós. Nós que ainda somos aspirantes a obreiros da seara do Senhor. Assim, o texto de Lucas, no capítulo 24, nos versículos 13 ao 35, informa que logo após a crucificação, alguns discípulos viajaram de Jerusalém para a aldeia de Emaús. Estavam tristes, abatidos, magoados, inconformados com a morte do Cristo. De repente, um viajante aproximou-se deles, revelando-se compadecido do sofrimento que os discípulos externavam. Solícito, indagou-os a respeito do que falavam com tanta dor. Surpreendidos, responderam-lhe com outra pergunta: És tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E os principais dos sacerdotes e os líderes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. A cada informação prestada, o gentil viajante apresentava explicações lógicas, esclarecendo-os amorosamente. Ao término da jornada, no fim do dia, chegaram à aldeia. Os discípulos revelavam-se mais calmos e confiantes. O bom ânimo fora recuperado. Convidam então o companheiro de viagem para compartilhar com eles de humilde refeição. Durante a ceia, no momento em que viram o peregrino abençoar o pão, os discípulos caíram em si. Reconheceram Jesus, que estivera com eles durante toda a jornada. A história dos discípulos da estrada de Emaús simboliza, meus irmãos, todos nós, aprendizes do Evangelho, que ainda não desenvolvemos a fé pura. Nós, espíritos imperfeitos, temos um longo caminho a percorrer e com alguma frequência iremos percorrer a estrada de Emaús, porque nos dias tranquilos a nossa alma acolherá emocionada os ensinamentos do Mestre Nazareno. Vindo, porém, as inevitáveis tempestades provacionais, a descrença talvez se instale em nosso íntimo e a nossa fé se revele então vacilante, oscilando entre a crença e a descrença. Porém, à semelhança daqueles discípulos da estrada de Emaús, indagaremos perplexos ao reconhecer que Jesus sempre esteve conosco. Está e estará conosco em todos os momentos. Já caminhando para finalizar as nossas reflexões, lembremos que a direção da terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cordeiro. São horas de meditar sobre a vida como um todo, sobre a razão de existirmos e de sofrermos, sobre as ilusões do mundo tão caras
aos nossos corações, porém tão fugazes. É hora de provar a nossa fé. Confiemos e sirvamos sem cessar, atentos à hora presente que passará rápida. No tempo próprio, o Mestre repreenderá o mal como o fez ao vento e ao mar tempestuoso, e será manifesta a sua vontade, à qual todos nós nos submeteremos como às forças da natureza. E a bonança retornará à terra, frágil barco, em que navegamos pelo espaço infinito. Saibamos esperar, meus irmãos, vigiando, orando e servindo. Vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, de amor infinito, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, queremos agradecer as bênçãos concedidas. Queremos rogar pelos irmãos que estejam passando por dores acerbas. Mestre querido, alivia as dores desses irmãos que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados. Que do teu coração amoroso, Mestre, possam partir bênçãos que acalentam, que transmitem esperança, paz e bom ânimo. Fica conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.